Fala, minha rapaziada. Hoje vamos falar de um assunto bem complicado. Como vocês sabem, o Botafogo acabou de ser eliminado na Libertadores pela LDU do Thiago Nunes no dia de quinta-feira. Foi uma eliminação triste, dura, mas uma eliminação justa, pelo que o Botafogo apresentou não só em campo, mas pelo seu planejamento em si. Fica meio difícil até falar, limitar essa eliminação só falando de bola e campo, quando tem tantas coisas externas que contribuíram com essa eliminação, começando com esse planejamento horrendo do John Textor. A verdade é que ele simplesmente foi arrogante, ele subestimou o futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, e agora a gente está pagando pelo esse planejamento. A gente está colhendo o que o Textor plantou no início da temporada. Então, não tem muito o que falar, rapaziada. A verdade é essa, que tudo isso tem a ver com esse planejamento pífio do John Textor. E além disso, o time também não consegue trocar 3 passes, cara. Os jogadores parece que simplesmente esqueceram como se joga futebol. O Marlon Freitas, cara, não joga bola. Não sei nem quando foi a última vez que ele fez um bom jogo, sinceramente, rapaziada. O Savarino, cara, irreconhecível nesse ano de 2025. E tudo bem, sabe por quê? Porque o Savarino, ele precisa de um bom time por volta dele. Ele precisa de jogadores que vão ajudar ele a performar em alto nível. O Savarino é um bom Robin, ele não é um Batman. No ano de 2024, ano passado, o que ajudou o Savarino a jogar o que ele jogou foi o Luiz Henrique, o Almada e o Igor Jesus. O Savarino tinha espaço para jogar, porque ele não era o craque do time, ele não era o jogador principal do time. Quem era o craque do time era o Luiz Henrique. O Almada também. E isso fazia com que o Savarino pudesse sobressair. Esse ano ele não tem isso, gente. Sabe quem o Savarino tem hoje? Sabe quem são os companheiros do ataque de Savarino hoje? O Arthur, o Montoro, que longe de ser o jogador ruim, tá? Eu acho que é muito bom jogador e vai ser um baita jogador. Eu acho que ele ainda tem potencial de ir mais longe do que o Almada. Porém, o moleque só tem 18 anos, gente. A gente não pode colocar a responsabilidade de carregar um time campeão da Libertadores e campeão da América em cima de um moleque de 18 anos. Ele ainda tá em desenvolvimento. Aí no ataque a gente tem o Arthur Cabral, que, cara, com todo respeito, ele é um poste, cara. Ele é um poste. Ele não é o Igor Jesus. Eu não quero dizer também que ele é um jogador ruim. Até porque eu acho que ele até um certo ponto, ele é um jogador ok. Mas ele é um jogador limitado, cara. Ele não é o Igor Jesus. Ele é muito diferente do que o Igor Jesus. O estilo de jogo dele é diferente. A gente sabe disso. E ele não conseguiu ainda se encaixar com o Botafogo. Ele é um jogador que ele precisa de ter bola na área, ele precisa de jogadores que entregam para ele a bola num prato. Ele não é o Igor Jesus que sai da área para buscar a bola, que cria jogadas, que participa da construção de jogadas. Ele é um centroavante raiz, aquele centroavante típico raiz que, irmão, fica na área, sabe fazer gol, faz gol de bunda, de barriga, de cotovelo. E é isso, ele é um jogador limitado. E o Botafogo ainda não sabe jogar um jogador com este tipo de característica. O Botafogo está acostumado a jogar com quem? Com o Igor Jesus. Então, o Arthur Cabral ainda não deu liga, cara. O camisa 7 Arthur. Gente, o cara não consegue dominar uma bola, gente. O cara, ele erra, acerta, depois erra de novo e fica nesse ciclo infinito aí. O cara não consegue ganhar uma dividida. O Botafogo não tem profundidade nesse elenco. O Botafogo não tem um ponta que dê profundidade, cara. O Botafogo ano passado tinha Luiz Henrique, Júnior Santos,
Em 23 o Botafogo tinha o Vitor Sá, pontas que partem para cima, pontas que são fortes, rápidos, que dão profundidade. Gente, o Botafogo hoje tem Montoro e Arthur. Com todo respeito, duas crianças na ponta. Nas pontas, no caso, duas crianças, cara. O Savarino também, fisicamente, esquece, irmão. Esquece, ele não ganhou uma dividida, ele é fraco, franzino, fisicamente. E é a mesma coisa com o Montoro e o Arthur. Não tem condições do Botafogo ter o Arthur como titular. Não tem, gente. Não tem. Ah, mas o Matheus Martins... Cara, o Matheus Martins, a gente viu que, desculpa, ele não tem condições de ser titular do Botafogo. Ele é um bom jogador para compor elenco. Eu não acho ele um jogador ruim, mas eu acho ele um pouco limitado. Ele não tem bola para ser titular absoluto desse time. A gente não pode contar com o Matheus Martins. Ah, e o Jefinho? Cara, o Jefinho, ele joga 2 jogos e fica machucado não sei quanto tempo. Ele fica machucado, sei lá, joga 2 jogos e fica machucado 1 ano. Não dá pra contar com o Jefinho, cara, não dá. E também é outro jogador que é franzino e fraco fisicamente. O único ponta que o Botafogo tem que é forte fisicamente é o próprio Matheus Martins, que a gente sabe que é um cara limitado, ele não vai resolver nada. O Nathan Fernandes também, que eu esqueci, não tem jogado absolutamente nada. Sinceramente, eu não vejo nada no Nathan Fernandes, com todo respeito. Então, assim, o Botafogo não tem um jogador que resolva a parada, cara. O Botafogo ano passado tinha o Luiz Henrique, que quando passava por um momento difícil no jogo, o Luiz Henrique pegava a bola, colocava debaixo do braço e ele falava, deixa comigo, irmão, deixa eu resolver. O Botafogo não tem esse jogador, gente. A gente não tem profundidade no elenco, a gente não tem ponta. A gente tem que contar hoje com um moleque de 18 anos para jogar na ponta esquerda e flutuar com o Savarino, sendo que nem ponta ele é. O Arthur nem se fala, o Arthur não tem bola para ser titular do Botafogo, nem nunca que ele tem bola para ser titular do Botafogo. E nem sei se ele entraria. Eu acho que ele ficaria no banco e entraria só em caso de emergência, porque, cara, não dá. Não dá. O Botafogo só tem jogador fraco fisicamente, franzino, que não consegue ganhar uma dividida, gente. O Arthur Cabral, igual eu falei, parece um poste, não faz nada. Ele só espera a bola chegar até ele. Se chegar, ele até faz gol, beleza. Mas a gente precisa de jogador para entregar essa bola para ele. Coisa que a gente não tem. O Marlon não tá jogando nada faz tempo. O Danilo fez um jogo tenebroso contra a LDU. O Alan também, mas também tem um fator altitude e outras questões. O Danilo chegou agora, obviamente a gente está da lesão que ele sofreu, que foi muito grave. Então, assim, não tem muito o que falar. Mas o elenco, a montagem de elenco esse ano foi horrível. O Botafogo gastou 8 milhões de dólares no Juan Cruz. O Botafogo trouxe o Elias Manuel. O Botafogo, gente, não trouxe um jogador que resolva a parada, um jogador que tem status de protagonista. A gente é cheio de incógnita. Gente, sabe quem é o único jogador que dá profundidade nas pontas hoje pro Botafogo? O Cuiabano. O Cuiabano é lateral esquerdo, gente. O Cuiabano nem ponta é. O Botafogo o Botafogo quinta teve que jogar com um Marçal improvisado na zaga. O cara é um lateral, porque a gente não tinha mais zagueiro. E eu falava desde o início do planejamento, do início do ano. Cara, a gente precisa de mais um zagueiro. A gente precisa de mais um zagueiro. O Baixo tá machucado. Se alguma coisa acontecer com o Jair ou com o David Ricardo, esquece. E dito e feito, aconteceu. E o Botafogo não tinha zagueiro. O Botafogo até hoje não contratou um zagueiro. Não consegue contratar o Dantas do Novo Horizontino. Não tá conseguindo contratar aquele Alex Vinícius do Atlético Goianiense. E agora tá aí, parece que tá em negociações já avançadas com aquele zagueiro lá, o Gabriel Bahia do Volta Redonda. E assim, eu espero que feche logo, cara, porque o Botafogo não tá conseguindo fechar contratações de jogadores de Série B, gente. E isso tem tudo a ver com o John Textor. Com essa bagunça que tá a SAF do Botafogo. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que será do Botafogo ano que vem. Eu não sei, cara. Eu não sei. O Botafogo tá simplesmente assim, cara, no ar. A gente não sabe quem vai comandar o Botafogo. Ah, mas o Textor falou isso. Irmão, só porque o Textor postou nas redes sociais que tá tudo bem, que tá tudo certo, que vai dar tudo certo. Irmão, não quer dizer que vai dar certo, gente. Desculpa.
parem de se iludir com comentários e postagens do Textor. Cara, a gente não sabe o que rola nos bastidores. E pelo que eu tô vendo, cara, o bagulho tá tenso nos bastidores. Ah, mas e se o Botafogo perder o Textor, vai ser pra Ares. A Ares tem muito mais dinheiro. Beleza, mas, cara, a Ares não é uma empresa que gosta de gerar no mundo esportivo. Eles não gostam de ter empresas como clubes de futebol, tudo que tem a ver com esporte, eles não gostam, não é a deles. Eles gostam de investir. Agora, se for para ser dono de uma empresa esportiva, eles não querem. Então, a Ares iria fazer o quê? Pegar o Botafogo e revender. Agora, para quem que a Ares iria revender o Botafogo? A gente não sabe. A gente não sabe. Vai que o Ares vende para uma 777 da vida, uma Red Bull da vida, que faz o Bragantino como clube satélite, e o Botafogo não tem nada que o Botafogo possa fazer. Então, assim, cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por conta da situação, o Botafogo não pode gastar. A gente vai ter que tocar a temporada provavelmente com Arthur, Montoro e Savarino, e Arthur Cabral como seu reserva que chegou agora, que é o Cris Ramos, que a gente também não sabe, eu não tenho expectativas nenhuma, porque, cara, é um centroavante que não conseguiu se firmar em clubes de menor expressão na La Liga, clubes que disputavam a Série B da La Liga, o Cádiz e o Lugano. Sabe, eu não tenho certeza se ele vai se firmar no Brasil, porque é totalmente diferente, a gente não sabe. Assim, não me anima tanto essa contratação. Mas o que nos resta é acreditar, cara. Confiar. O que nos resta agora é esperar e acreditar. Porque o Ancelotti não tem elenco para trabalhar. É o primeiro trabalho do cara. Outro erro. Para que o Textor foi contratar um estagiário, um cara que nunca sequer treinou um time na vida, para ser treinador do campeão atual do Brasileirão e da Libertadores? Nada contra o Ancelotti, mas, cara, você vai vir fazer estágio no atual campeão da Libertadores, do Brasileirão? Deu o que deu. Não deu elenco pro cara trabalhar, jogou o cara na fogueira, o cara tá todo perdido, o time não tem uma identidade, o time não tem uma cara, o time não consegue trocar 3 passes, gente. O time tá uma bagunça. Aí, como é que o Textor quer que a gente fique confiante, cara? O Botafogo tem uma quarta de final agora na Copa do Brasil contra o Vasco. O Botafogo tem um time melhor que o Vasco. Eu não tenho confiança nenhuma que a gente vai passar, cara. Eu não sei o que vai acontecer. Ah, mas é o Vasco. Cara, o Vasco meteu 6-0 no Santos. Ah, mas o Vasco perdeu pro Juventude, 2-0. Aquilo ali foi uma exceção. Cara, beleza, mas isso mostra que o Botafogo não pode achar que o Vasco é qualquer um. A gente não pode achar que a gente vai passar com moleza. Principalmente na atual situação que a gente passa. O time tá uma bagunça. O Ancelotti tá perdido, cara. Ele não tem elenco para trabalhar. É o primeiro trabalho do cara, é o primeiro tudo do cara. Então, assim, e ele nem era pra estar ali, eu nem culpo ele, cara. A culpa não é do Ancelotti, ele tem zero culpa. Eu até acho que ele foi muito mal, que ele poderia, talvez, tentar outra coisa, tentar outras mexidas, mexer um pouco mais no time, de forma diferente contra a LDU, mas acho que também não ia mudar muita coisa. Cara, a culpa é de quem colocou ele lá, entendeu? Agora, vamos ver o que vai dar, cara. Eu tô com zero expectativas, rapaziada, pro restante da temporada, sinceramente. Dá pro Botafogo ser campeão da Copa do Brasil? Dá, porque é mata-mata e a gente sabe como é mata-mata. O Botafogo até mal pode acabar avançando e chegar até a final. Então, é possível sim. A gente tem um time bom para isso. A gente simplesmente só tá uma bagunça. O elenco tá cheio de lesão, cheio de limitações, não temos ponta. Então, assim, fica difícil de acreditar, mas dá para ser campeão da Copa do Brasil. O Brasileirão, não acho. Porque para ser campeão do Brasileirão, você tem que ter um mínimo de organização, que é o que o Botafogo não tem hoje. Irmão, competição de pontos corridos não pode dar brecha, irmão. E o Botafogo deu brecha. Então, o Brasileirão, a gente vai ter que torcer pra gente ficar pelo menos ali no G6.
E até isso eu acho que vai ser difícil. Dá pra fazer, mas quem acha que vai ser fácil tá muito enganado. Então é isso, rapaziada. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa eliminação, o que vocês projetam pro restante dessa temporada do Botafogo, quem é o principal culpado de tudo isso. E é isso, cara. A gente vive um momento de muita incerteza. Não sabemos se o Botafogo vai contratar mais, provavelmente não por causa dessa situação. E agora o que nos resta é acreditar, cara. Confiar, torcer, porque torcedor não pode só aparecer em tempo bom, não, quando é tudo murango. A gente precisa de aparecer também em tempos ruins e apoiar. Então agora é apoiar e partir pro jogo contra o Vasco, partir pra cima dos caras, beleza? Valeu, rapaziada. Deixe seu like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários aqui abaixo. Valeu!